Oi, virginianos. Vou dar só uma leve embaralhada. Os baralhos já estão todos traçados, só para tirar uma energia para a leitura de vocês. E vamos ver qual a mensagem do universo para os virginianos. Signo de Virgem, apostos. Leitura para vocês. Leitura semanal. Vale para a semana que você encontrar o vídeo. Não interessa quando. A leitura é completamente atemporal. Qualquer época que você encontrar, a leitura é para você. Opa! Virginianos, agir é a energia da leitura de vocês. Vamos ver qual é o BO da situação. O que vem para os virginianos que eles precisam agir? Muito bem, vamos lá. 3 cartas para o consciente. O que é o consciente, Malu? É tudo aquilo que você sabe e vê. 3 cartas para o inconsciente, que é tudo que você não sabe por que acontece, mas sente. Tá bom? Então, vamos a isto, né? Vamos ver aqui o que é espiritualidade, porque essa semana a gente está trabalhando com mensagens do universo para os signos, os 12 signos. E aqui, para os virginianos, veio a energia do agir. Aqui está pedindo ação, tá, meu povo? Signo de Virgem, elemento terra. E a gente precisa entender aqui com a mensagem o que a espiritualidade quer dizer para vocês. Aqui diz assim, ó: não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio, e mesmo assim ali buscar florescer o amor. Respeite o direito, a escolha, o livre-arbítrio, e aceite aquilo que não pode mudar, pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Nossa! Espiritualidade aqui foi profundo, viu? Respeite o direito de escolha e o livre-arbítrio dos outros e o seu também. Portanto, o agir aqui é fazer a sua parte, tá? Faça a sua parte. Se o outro não quer fazer, ou não pode fazer, ou não está maduro o suficiente para agir, no tempo certo dele, ele vai ter essa compreensão. É o que aqui está querendo dizer, ó. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e mesmo assim ali buscar florescer, que é exatamente o seu desenvolvimento, o seu estado evolutivo, aquilo que você quer para você como, né, como um ser humano em desenvolvimento que somos. A gente tem que preocupar, gente, com a gente. O outro, ele vai ser sempre o outro. Nós temos as nossas digitais, que ela é única. Nós somos seres únicos no universo. Tá? A gente às vezes tem essa preocupação de se preocupar com a vida do outro e esquecer a da gente. É exatamente o que aqui está mostrando. Você que está em uma família desestruturada, onde você sente e vê, tanto no consciente como no inconsciente, que a família é desestruturada, faça a sua parte. Faça suas ações, seguindo seu coração, seguindo a sua alma, respeitando a sua alma. E lembrando, cada um de nós nasceu na família que a gente precisava nascer. Tá? Você tem contratos de alma com aquela família. Ou você aprender com elas, ou elas aprender com você, baseado nas suas ações. Muitas das vezes a gente é exemplo para alguém
sem a gente dirigir a ela uma única palavra. Somente em ela nos observar, a gente já é exemplo para alguém. E o contrário também acontece, viu? O contrário também acontece. Tá? Não seja influenciado. O contrário é isso. Não seja influenciado, como aqui mostrou. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio. Não seja influenciado por esse ódio para poder você também desandar na sua evolução. Faça a sua parte. Age da maneira que você sente na sua alma, no seu desenvolvimento espiritual, que é o certo para você. A verdade, gente, ela é relativa. O que é verdade para mim pode não ser para você. Vai muito de uma visão de mundo, de um contexto geral da história. Cada ser humano está num degrau evolutivo da escada. Respeite o coleguinha que não está evoluído a ponto de ver as coisas e as situações pelo um ângulo diferente. Respeite o coleguinha. Ali é tudo que ele pode lhe dar ou oferecer, porque o grau evolutivo dele está ali, só ali. O que é muito errado para você não é para ele, porque é a visão que ele tem do mundo. Tá? Então, é a leitura e o conselho aqui para os virginianos. Vamos ver o BO da situação aqui, para a gente entender qual a mensagem que a espiritualidade está querendo passar aqui para os virginianos. 8 de ouro, 8 de pentágono, 8 de ouros. A carta 8 de ouro, ela fala muito de trabalho. E o trabalho, gente, ele não envolve só o trabalho remunerado, não. Aquele trabalho que a gente tem que trabalhar para poder pagar os boletos no final do mês, não, tá? Tudo que você faz em prol de algo que vai ter um crescimento e exige foco da sua parte, é um trabalho. Aqui tem uma moça sentada, olhando para várias situações onde ela tem que se organizar. Agora veja o distanciamento dessa moça. Ela está sentada observando as coisas que tem que fazer. Por mais caótica que seja a sua situação, virginiano, observe apenas, sem julgamento, tome a ação devida daquilo que lhe apetece, daquilo que você vê que precisa fazer e que seja de acordo com a sua essência. Tá bom? Nós temos aqui essa energia. Por quê? A carta da torre, ela veio assim, ó, na mesa. O posicionamento normal dela é esse. A carta da torre, gente, o significado dessa carta é que algo precisa demolido para ser reconstruído como uma base sólida. É o significado dessa carta, dessa energia. Só que ela veio assim. Tá havendo aqui uma resistência à mudança, a essa mudança, a essa energia do agir. Referente a alguém aí do signo de Virgem, que está vendo dificuldades, não consegue aceitar estar inserido em um lar, como mostrou aqui, corrompido pelo ódio. A carta da torre já fala dessa estrutura, que aqui pede para você olhar para você. O outro é o outro. Faça a sua parte, que com a sua mudança
com o seu estado neutro de ser dentro desta família, ou desse trabalho, ou dessa situação, ou desse grupo que você está inserido. Apenas com o seu exemplo em você fazer a sua parte, você pode estar servindo de cura para esta galera. Só que está tendo aqui uma resistência à mudança. Como assim, Malu? Essa resistência à mudança aqui, que eu estou me referindo, eu vou citar aqui alguns exemplos. E vocês aplicam. Tipo assim, você vê e não consegue ficar calada. Você mete a língua. Aponta. Que isso aqui tá errado, que isso aqui não sei o quê, que isso aqui não sei o quê, e faz aquela zoada. O signo de Virgem, ele é muito conhecido por gostar das coisas organizadas. Ele é muito detalhista nas coisas certinhas, dentro daquela caixa, dentro daquela régua. Aqui está pedindo para vocês trabalharem essa energia de fazer apenas o que é dentro da sua visão de mundo. Dê o exemplo não por tentar mudar o outro, mas por as pessoas ver você numa conotação diferente. Aqui, olha, tem várias luas aqui em formato de mandalas. Aqui fala de uma passagem de tempo. Faça a sua parte de uma forma neutra. Se você prestar atenção nas cartas, ela está de costa para essa torre. De costa para essa energia, ó. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio, mesmo assim ali buscar florescer. Não é fácil mesmo, não. Por isso, viva a sua vida. Se torne neutro nessa situação, que você já está ajudando. Porque é pelo seu exemplo que os outros vão observar e fazer a parte deles. E de repente até você consegue mudar essa energia. E se não mudar, você também tem que respeitar, porque é o grau evolutivo deles. Tá bom, virginiano? Por quê? A vontade que você tem é de simplesmente pegar suas coisas e ir embora dali, ó. 10 de paus, gente. O 10 de paus é quando você tá... É o famoso já deu. Não aguento mais, é muito peso nas minhas costas, é um estresse muito grande conviver com esse povo, com essa situação. Eu não aguento mais tanta pressão. Essa aqui é a sua vontade. Se você prestar atenção, olha, essa carta é como se você estivesse dando as costas para tudo que você tem que fazer. Mas aí também não é mudança, né, meu povo? Se a sua missão e propósito é você ficar inserido nessa família para com a sua mudança, você servir de exemplo para eles, você sair desse contexto, você não vai estar ajudando, virginiano. Não vai estar ajudando. O que você realmente precisa? Olha aqui, ó. Você precisa, mas está num estado de negação de que precisa. Olha a teimosia aqui, presta atenção. Olha, minhas leituras, elas são assim. Eu não digo que a pessoa quer ouvir, eu digo que a pessoa precisa ouvir. Tem um estado de negação aqui, porque a carta, pra mim, que estou fazendo a leitura, ela está investida. Uma carta investida, ela fala de um atraso, de um bloqueio, um estado de negação. Então, você está num estado de negação e já está atrasada nisso, em olhar para você mesmo e entender que você precisa de cura. Essa moça, ela tá deitada num estado fetal, dentro de um ninho. E o que tem aqui que ela precisa curar? Ó, vou até botar mais perto, ó, o coração. Ó. O coração dela está sendo curada por uma linha vermelha que vem desse descanso dela. Dela se permitir curar. Aceitar que precisa curar. Olha, isso aqui é tão sério, gente, porque, olha, quando a gente quer ajudar alguém, a gente primeiro tem que ajudar a gente mesmo. Para você poder ajudar o outro. É semelhante à história da aeromoça, né?
da aeromoça. Antes de você colocar a máscara no seu vizinho de assento, coloque primeiro em você mesmo. É isso aqui, referente a essa dinâmica aqui que esse virginiano está vivendo. Se permita curar. Não é abandonando esse lar, esse lugar, esse trabalho, esse grupo, essa dinâmica, que você vai estar ajudando eles, não. É primeiro você olhar para eles com um novo olhar, entendendo o grau evolutivo deles, entendendo que a sua ação do momento presente é você fazer a sua parte dentro do que é certo para você. Não queira imprimir a sua régua no outro. Não é a sua obrigação. A sua obrigação é fazer a sua parte, e a sua parte, pelos olhos da espiritualidade, o seu simples viver, conviver com essas pessoas, você vai conseguir ajudar eles pelo seu exemplo. Como já falei, os virginianos, eles têm a fama de ser muito bem organizados. Né? Então, pelo seu exemplo é que você vai conseguir ajudar essa galera. Mas primeiro você tem que se curar. Porque até pra gente se curar, a gente tem que se permitir, gente. Olha, nem Deus não se mete no nosso livre-arbítrio. E a nossa espiritualidade, que é o nosso anjo da guarda, os nossos guias, mentores, anjos e guardiões, eles também só nos ajudam quando a gente se permite. Se permita. Se permita. Tipo, eu aceito, eu recebo e agradeço a ajuda. Me cure. Me dê paciência para me aguentar este povo. Me dê paciência para me ver isso tudo por um novo olhar, por um novo prisma. Me ajude a fazer a minha parte e fechar os olhos para o que eu vejo. Virginiano, isso aqui, realmente, eu não tiro sua razão, não é fácil. Não é fácil. Mas é o que temos. Você aqui, de novo, outra carta investida, ela veio assim, mas essa carta, gente, essa carta é maravilhosa. Porque é a carta da vitória. Tá vendo? Olha que essa moça, ela tá sendo aplaudida, olha, tem uma plateia lá na frente, e ela tá sendo, os holofortes estão sobre ela, e ela tem uma coroa de louros. Isso quer dizer que ela conseguiu uma grande vitória. Só que a carta tá assim. O seu julgamento a respeito dessas pessoas e do comportamento delas diz para você de um modo negativo aqui, ó. Diz para você que esse povo não tem jeito. Sabe quando você aponta e diz que você é isso, você é aquilo e aquilo outro, como se aquilo ali fosse uma sentença? Presta atenção aqui no que eu vou dizer agora, viu, senhor virginiano e virginiana? Quando você aponta o dedo para alguém, olha, tem 3 dedos apontando para você mesmo. Todos nós que estamos aqui, inseridos nesse planeta, que é um planeta escola, é um planeta de expiação e provas, vivemos numa dualidade de luz e sombra. Só de você estar aqui, você não é melhor do que eles, não. Tá? Você tá um pouquinho mais evoluído, mas você continua dentro da mesma escola. É tipo aquela classe de alunos que um estuda mais do que os outros e tira notas melhores. É você, mas você está dentro da mesma classe. Até porque ninguém nasce fora do lugar que tinha que nascer. A gente nasce na família que a gente precisava nascer. Então, aqui, suas missão e propósito não é julgar. É fazer a sua parte pelo grau evolutivo que você já tem. Você pode sim ajudar essa galera, tá? Com o seu exemplo, se tornando neutro naquilo que você vê.
tentando ajudar eles, não apontando, nem falando, não. Você vai conseguir ajudar esse pessoal aqui apenas você vivendo junto deles e eles observando o seu comportamento, que é diferente deles. E quando você mudar, é que eles vão começar ali a observar. Vão olhar e vão pensar assim, puxa, o virginiano mudou. E vão começar a prestar atenção nas suas ações. E vão começar a achar interessante. E vão mudando. Ninguém muda ninguém. A gente só muda quando a gente quer. Não é apontando que a outra pessoa muda. É ela muda quando ela quer mudar. Quando ela vê algo interessante, que ela pode aplicar a ela mesma e ela vai ter benefícios com isso. Tá entendendo? É o que diz aqui. Certo? O aprendizado vem de acordo com o que a pessoa quer mudar. Aí aqui, olha, nós temos uma outra energia que é o rei de espada investido. Esse aqui, gente, não queira ele como inimigo quando ele está investido, porque ele é o rei da guerra, né? Aqui é o rei da guerra, elemento ar. Tá? E você, senhor virginiano, agora eu vou falar com virginianos que têm no seu mapa astral os signos de ar, que pode ser Gêmeos. Os signos de ar é o signo de Gêmeo, Libra ou Aquário, que são características mais racionais, mais intelectuais, mais comunicativas, mais sociais. Eu estou falando aqui com virginiano que se tiver esse conhecimento ou se tiver esse comportamento mais racional, tá? Mais intelectual, mais comunicativo, você pode ter no seu mapa astral os signos de Gêmeos, Libra ou Aquário. Caso você tenha, saiba que esse é o seu oposto que você precisa olhar em você. Por isso que você tem essas reações, por não aceitar o livre-arbítrio do outro em querer mudar ele na tora. Porque esse daqui, meu amigo, é o rei de espada, né? O rei de espada é o rei da guerra, é aquele que quer as coisas do jeito dele. Essa carta, na posição normal, ele é muito justo. Mas ele investido, misericórdia. E aqui a sua carta da vitória está nesse posicionamento. Também investido. Ó, as duas cartas estão assim na mesa, para mim que estou fazendo a leitura. Provavelmente, ô virginiano, você não está conseguindo ter êxito naquilo que você quer, de ver a mudança nessa galera, porque você está nesse estado de negação, você está fazendo as coisas com boas intenções, de querer mudar esse povo na tora, só que não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Tá? As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Mas para elas querer mudar, a melhor maneira que você tem para ajudar essa galera é você fazer a sua parte exatamente como você quer que eles façam. Entendeu? Que aí é a psicologia reversa, né, chamado. Faça a sua parte da maneira que você deseja que eles façam, que pela observação deles, referente ao seu comportamento que mudou, eles mudam também. É aquela primícia, quando você quer que alguma coisa muda, a mudança tem que começar por você. Quando você muda, as pessoas observam que você mudou, até pela convivência. Entendeu? Porque se você ficar nessa vibe de ficar os gritos, cobrando, apontando, você vai estar no mesmo nível deles.
Preste atenção no recado. A espiritualidade reconhece que não é fácil para você conviver com esse pessoal. Mas não é você baixando no nível deles que você vai conseguir. Não. Eleve a sua vibração, que pela sua mudança, pelo exemplo de quem você é e a maneira que você faz as coisas, as outras pessoas mudam se elas quiserem. Mas saiba que se você está inserido nesse grupo, nessa família, nessa dinâmica ou nesse relacionamento, a outra pessoa vai mudar pela observação. Você não precisa abrir a boca. Esse é o recado para você, virginiano. Esse é o recado para você que convive em um lar de uma família desestruturada ou em um relacionamento com uma família desestruturada, ou num trabalho onde você vê que os seus colegas são desestruturados, ou um grupo. A sua missão é permanecer com eles e não ir embora. Agora, vamos lá retificar essa carta. Aqui eu estou falando de situações suportáveis que você quer que as pessoas mudem porque você tem boas intenções de fazer elas mudar. Eu não estou falando aqui de um relacionamento tóxico. Pelo amor de Deus. Violência física, vocês fujam desse pessoal. Porque a carta, ela tá na mesa. Eu estou falando para um grupo que a espiritualidade aqui está mostrando que você nasceu nesse grupo. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio. E mesmo assim, ali florescer. Aqui eu estou falando com pessoas que são evoluídas. Porque ele floresceu mesmo dentro desse lar corrompido. Só que agora, você está vivendo, no momento que você assistir esse vídeo, você está vivendo um momento que você está cobrando deles aquilo que você conseguiu evoluir. Você está cobrando deles isso. E você tem boa intenção? Tem. Não estou dizendo que não tem. Você tem boa intenção. Só que você tem que respeitar o grau evolutivo deles. Nós aqui encarnados, gente, eu sempre gosto de comparar a evolução espiritual de cada um de nós aqui nessa escola com uma escada de 12 degraus. Uns vai estar no primeiro degrau, outros vai estar no quinto, outros vai estar lá no oitavo, e outros vai estar lá no 10, e tem sempre o bam, que vai estar lá no 12. Agora me responda, o que está lá no 10 ou no 12, ele pode cobrar daquele que está lá no 1, no 5, no 4º degrau? É até injusto isso, né? Porque é tipo isso, gente, ó. Um aqui embaixo e o outro aqui em cima. Aí o que está aqui em cima quer porque quer que na tora, assim, no piscar de olho, a criatura que está lá embaixo tem a mesma mentalidade que ele que está aqui, mais evoluído. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Quem está aqui, ele tem que ter paciência e entender que o outro aqui embaixo age da maneira que age, porque a expansão de consciência dele só vai até ali. Ele precisa de um tempo para se nivelar a você. Ele precisa desse tempo. O que também não é correto, você que está bem aqui em cima, baixar seu nível, que é o que está acontecendo aqui, nesse BO aqui, ó. Você que está mais evoluído, você tá com isso de ficar cobrando do outro, você está baixando seu nível para se igualar a eles que estão aqui, no primeiro, no 4º degrau. Tá errado. Porque você vai sofrer com isso, porque tudo é frequência e tudo é energia.
Você que está mais evoluído, que está aqui mais em cima, você tem que viver a sua vida no seu nível evolutivo. Pelo seu exemplo, quem está aqui, ó, vai subir. Opa, eu quero ser aqui igual a ela, o que ela está fazendo é interessante. Olha como nivelou. Sem você precisar abrir a boca. É o que nós temos aqui. Porque você comprar guerra com quem já vive na guerra, você vai ganhar o que com isso? Hein? Estresse. De ficar observando e não... É tipo querer apagar fogo com gasolina, gente. É tipo querer apagar fogo com gasolina. Agora você ficando na sua, fazendo a sua parte, o outro vai mudar pela a observação. Tá, virginiano? E é esse a mensagem do universo para você do signo de Virgem. Beijo, 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 beijo.